com o Pode Sonhar, eu pude trazer, estou podendo trazer essas crianças para se sentar à mesa e falar. Que muito E às bacana. vezes elas soltam algumas coisas que os pais não imaginam. Quem é essa criança que eu não conheço? Porque em casa eles são diferentes. Sim, é Quando eles verdade. sentam aqui, é a oportunidade deles falarem que a gente tem que dar voz para as crianças. As Sim. crianças não têm oportunidade de falar, de reclamar, que o pai ou a mãe ou alguém está tendo um comportamento errado. Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do nosso podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou o Cristiano de Almeida, CEO da M7. É um prazer, uma honra tê-los aqui novamente em mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos breves bate-papos da M7 Consultoria que nós postamos aí no nosso canal. Agradeço também os comentários, os e-mails, todos os feedbacks que vocês mandaram aqui positivos. É claro que nem todos os comentários são agradáveis, mas faz parte aí do nosso trabalho. Antes de nós continuarmos e apresentarmos aqui a nossa ilustre convidada de hoje, não se esqueçam, como sempre nós falamos nos recados iniciais, se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, curtir aí o vídeo, compartilhar o vídeo se ele for interessante para vocês e também acionar aí o sininho de notificação para você ficar por dentro das novidades do nosso canal. Também no link da descrição teremos a nossa plataforma EAD Guru com os cursos livres sobre gestão de pessoas, oratória, treinamento e desenvolvimento e também educação financeira que vocês têm procurado bastante a preços acessíveis. Também teremos aqui o link da nossa convidada de hoje. Também ao final do nosso podcast teremos uma campanha aí que eu passarei, se eu for autorizado a passar aqui pelo nosso marketing, passarei para vocês. Também traremos aqui os convidados que são inscritos no canal, que querem falar do seu negócio, que querem expor aí o seu ramo de atividade também. Ter essa oportunidade da M7 Consultoria para nós é uma honra, tá? Mas, sem mais delongas, estamos aqui hoje com a Lília Brasil, do podcast Pode Sonhar. Lília, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Cristiano? Obrigada. É um prazer estar aqui e agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço, Lília. A Lília também tem um podcast aqui, que é o Pode Sonhar, aqui nos estúdios da REC 709. Antes de começarmos aqui, agradecer aqui a todos que participam, a todos que trabalham na REC 709, ao nosso diretor, ao responsável aqui, nosso irmão Rodrigo Michel, que está sempre conosco aqui. Um ótimo estúdio para você gravar seu podcast, para fazer suas gravações. Então também estará aqui no link da descrição. Mas vamos falar hoje sobre a nossa convidada. A Lília tem um podcast aqui, né, na REC 709. Mas antes de falar do podcast, gostaria que você contasse um pouco da sua vida, um pouco da sua trajetória, quem é a Lília Brasil. E eu te trouxe aqui justamente pela sua história de vida, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Acho que só vem agregar também aos empreendedores, aqueles que expandem os seus negócios, aqueles que realmente trabalham aí para ter um futuro melhor. Fica à vontade. Olha, a minha história realmente não dá para contar porque dá um filme de verdade. Um dia a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Com certeza. Mas eu vou começar então da parte empreendedora, né? Perfeito. Eu entrei com 20 anos na aviação, então eu fui aeromoça por 15 anos. Caramba! Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Aí eu conheci o Brasil, eu conheci alguns países de fora, estudei idiomas, conheci muitas pessoas, minha mente abriu. Bacana. E eu realmente vivi assim uma experiência incrível até a pandemia. Caramba, imagino. Sim, foi. Você lembra, né, que fechou tudo, Sim, tudo sim. parou, inclusive o aeroporto ficou parado, Restringiu, aviões né? não iam, não vinham. E aí teve o desligamento de mais de 2.500 tripulantes. E eu estava lá. Entre eles. Foi um susto, foi muito difícil, porque eu era mãe solo, com 2 crianças, Caramba. desempregada, vivendo numa cidade longe dos meus parentes. Então eu realmente fui lá para baixo. Você é aqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu sou nascida em Santo André, Sim. mas nessa época eu morava em Cotia. Meu pai estava em Votorantim, minha mãe em Santo André. Então assim, eu estava distante de todo mundo. Imagino. Foi muito, muito difícil. E eu fui para um lugar assim que eu pensei que não ia dar para sair. Mas existe sempre a luzinha no final do túnel, existe a esperança. E aí eu lembrei que eu tenho sim outros talentos,
outras capacidades que não estavam presas somente a ficar a bordo de uma aeronave e desfrutar tudo que podia me proporcionar essa vida. Só que eu não sabia quais eram, mas eu tinha que descobrir de um jeito ou E de você outro. tinha formação, então, como aeromoça? Isso era... Você tinha estudado para isso? Já era a sua profissão? Sim, era a minha profissão. Inclusive, você entra para o treinamento de aeromoça, então você estuda idiomas, você vai indo, né? Só que dentro do universo da aviação. Sim. Não conseguia, por exemplo, administrar uma empresa, jamais. Pensar, vender alguma coisa com material. O que eu sabia fazer era vender o meu serviço, prestar o meu serviço com pessoas. E aí, eu lembrei que eu gostava muito de crianças e que eu sempre tive uma facilidade. E existe uma troca muito linda entre eu e as crianças. Quando a gente está junto, parece que eu tenho a idade delas, que elas têm a minha idade e a gente interage. E nesse mundo que, na pandemia, que a gente ficou vivendo de aula online, né? Sim, bastante, eu acompanhando meus filhos na aula online, vi que faltava alguma coisa para eles. Porque eles estavam assistindo somente alguns vídeos que eu não gostava no YouTube e presos no celular. Não tinha mais o que fazer, não podia sair de casa, né? Brincar na rua. E eu lembrei que, poxa, eu gosto de falar. Gosto muito de falar. Eu gosto de contar história. Vamos conversar, eu quero saber da sua vida, quem é você, o que você faz. Tudo isso dentro do lúdico, do universo infantil que é mágico. Sim. Então eu comecei a contar história num canal no YouTube, fiz inicial e foi muito legal. E as mães do colégio começaram a pedir mais. Só que a princípio, a minha intenção não era ganhar dinheiro com isso, era realmente sair daquele buraco que eu estava. Eu precisava me redescobrir. Entendi. E foi assim, lives atrás de lives para as escolas, e as crianças começaram a me seguir no Instagram, e aí começou uma transformação do meu personagem, né? Do meu personagem adulto para entrar no lúdico com elas. Isso foi 2020? 2020. Então, eu no caso até tive a oportunidade, vai estar aqui no link da descrição, de acompanhar aqui o trabalho da Lili, é maravilhoso realmente, tá? Minha esposa gostou também, meu filhinho também está assistindo, tá gostando. Obrigada. E tem 1 ano e meio, realmente, nós falávamos aqui nos bastidores que você tem realmente uma interação com as crianças, né? Nós vemos isso no podcast e elas ficam muito à vontade, né? Até te perguntei se você tinha alguma formação, né, para isso, didática para lidar com as crianças, então é um talento que você acabou descobrindo. Um talento, um dom. Eu sempre realmente me dei melhor com as crianças do que com os adultos. Então, festa de família, estava ali o grupinho dos pais e das mães e eu estava com as crianças. A gente troca isso com muita facilidade. E eu jamais imaginei que isso seria a minha carreira. E hoje a minha carreira é dedicada a elas. É claro, eu tenho sim um trabalho com os adultos, de entrevista e tal. Mas assim, a minha paixão é o mundo delas. Eu comecei a fazer faculdade de pedagogia depois que eu descobri esse universo. Ah, bacana. Mas eu não terminei. Mas quero voltar. É mais uma lapidação, porque você já tem esse talento, né? Sim. De lidar com as crianças, né? Até brinquei que é difícil ter paciência com as crianças e tudo mais, né? E é um diferencial. É, né? aquilo que eu te falei. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais intolerante. Então, assim, é difícil você encontrar um adulto que vai se conectar com a sua criança. A bordo das aeronaves, em alguns momentos, tinha passageiro que falava para mim, eu brincando, a criança chorando muito, que não quer pôr o cinto, ou porque tá com fome, quer usar o banheiro. E aí eu brincava com a criança, conseguia distrair, às vezes colocava inclusive os bebês para dormir, e elas falavam, você não tem vontade de sair e trabalhar comigo? Vem cuidar do meu filho para mim, porque eu não tô achando alguém que cuide. E era tentador, a verdade é essa, que eu queria realmente cuidar dos bebês. E nós temos, né, até minha esposa vai assistir esse podcast com certeza, a gente sabe da dificuldade que é, né? Ainda mais hoje, né, no mundo de hoje, né, da correria, do estresse, né, de lidar com a criança, ainda mais quando nós trabalhamos home office também, é bem difícil. E você começou então com esse canal ele está no YouTube, ou você divulga ele mais no Instagram? Não, ele está no YouTube, então começou assim, tudo muito pequenininho, muito caseiro, com contação de história. Então, algumas histórias eu li, outras histórias eu recriei, por exemplo. Eu adoro falar isso, gente. Eu vou falar para você parar para pensar. Olha que mundo louco. A gente sempre ouviu João e Maria, João e o Pé de Feijão. E para nós, maravilhoso, né? Quando eu comecei a reler essas histórias para contar,
eu vi que não dava para eu contar a história real, como estava ali. Porque eu ia assustar as crianças, aquilo era assustador. Isso é verdade. Isso é verdade. Imagina assim, o João. O João era um ladrãozinho. É isso que eu ia comentar. As histórias, as fábulas, na verdade, elas têm... Você pode até me corrigir, você deve saber mais do que eu. Mas as fábulas, essas fábulas da Disney, que não, na verdade não são da Disney, né? Já são fábulas dos irmãos Grimm e tudo mais. Sempre tinha ali um cunho moral, mas eram histórias pesadas, né? Não eram histórias de crianças, né? Depois que ele adaptou, né? Não é isso? Não são para crianças mesmo. Exatamente. E assim, quando eu pensei, vou começar a contar. Como é que eu conto que o menino, além de ser um ladrãozinho, ele ainda mentia para a mãe e no final ele matou o gigante, que era o dono de tudo, e ainda se deu bem, ficou rico com a mãe em cima do dinheiro que não era dele. Sim, é complicado. Então eu tive que aprender. Olha só como o que a vida faz com a gente, né? Sim. A gente tem talentos, a gente não sabe. Então eu tive que aprender a escrever as minhas próprias histórias. Então com isso tem muita história que, se você for acompanhar lá no canal, são histórias que eu criei, Você que é eu autora. escrevi. Bacana, Isso. bacana. E eu adoro. Então, é aquilo que nós dissemos, né? Que é também o papel do empreendedor, né? Você é uma empreendedora. Porque é a questão daquilo, tudo que está à sua volta é uma chance de você crescer, uma chance de crescimento. Então, nós costumamos até brincar, né? Existem pessoas que elas têm uma solução para cada problema. Já existem pessoas que ela tem um problema para cada solução. O empreendedor é justamente isso, né? É a questão de você achar ali, olha, a situação está ruim, parece que não existem saídas, o empreendedor fala, não, eu vou achar uma saída, se nós olhamos em volta, só tem parede, eu vou escavar uma janela, vou escavar uma porta, e foi o que você fez, né? E como que foi esse começo? Você fez o seu canal ali pequeno, no YouTube, como foi a divulgação, como começou a crescer o canal? Começou com as próprias mães e os professores do colégio. Bacana, divulgação. Comecei com a divulgação. Mas, assim, realmente, a princípio, a intenção não era que esse fosse o meu trabalho. Porque Entendi. eu acreditava que a pandemia ia durar 3 meses. Sim. E que logo, logo eu ia voltar a voar. E que tudo aquilo teria sido apenas um pesadelo. Conforme o tempo foi passando, né? E aí, 2 Verdade. anos, eu vi que não. Que aí eu fui desligada realmente da empresa. Então, esse virou realmente a minha missão, mais do que um trabalho, entendeu? Virou a minha missão. Hoje eu falo que eu quero alcançar o coração dessas crianças com uma mensagem de família, de bem-estar, de amor, de educação, respeito e dar voz a elas. Por isso surgiu o Pode Sonhar, porque Sim. era só contação de histórias. Então, eu me comunicava com elas através do vídeo. Entendi. Com o Pode Sonhar, eu pude trazer, e estou podendo trazer essas crianças para se sentar à mesa e falar. Que é muito E bacana. às vezes elas soltam algumas coisas que os pais não imaginam. Quem é essa criança que eu não conheço? Porque em casa eles são diferentes. Sim, é verdade. Quando eles sentam aqui, é a oportunidade deles falarem, que a gente tem que dar voz para as crianças. As crianças não têm oportunidade de falar, de reclamar, que o pai ou a mãe ou alguém está tendo um comportamento errado. Quando elas chegam aqui, então elas têm essa voz. Por isso surgiu o Pode Sonhar. Então as coisas foram surgindo de uma forma que, claro, eu me empenho muito e eu tenho realmente o apoio que você sabe aqui da REC 709. Sim, tenho o muito apoio bom. do Indrigo e das crianças e das suas famílias, mas assim, parece que o caminho foi acontecendo e aí eu só fui me agarrando. Ó, aqui você pode dar voz para as crianças, aí eu ia. Aqui, olha, você pode contar algo para elas. Ia. Aqui você pode cantar. Até regravei 2 músicas que foram músicas da Eliana. E a gente vai gravar o clipe. Então, assim, Bacana. a gente vai trazer o que fez bem realmente, que não é... Claro, eu gosto de ouvir essas músicas de hoje, TikTok, adoro. Mas é para criança? Não. Exatamente. Então, assim, vamos trazer essas músicas, o Pop Pop, que eu regravei. Não foi Pop Pop que eu quero regravar Pop Pop. Aquela, né? Fake, falhei. Qual que é mesmo? Boneca de Lata. Ah, sim, sim. Legal, Bacana. né? Então, colocar as crianças para dançar e... Qual que é a outra? Põe a mãozinha pra frente? Ah, é Pop Pop. É isso Bom, mesmo. que o nosso diretor aqui ajuda, né? Ele está por dentro aqui, né? No ritmo calypso. Então, Bacana. ai, é muito bacana. legal. E a temática infantil, né? Já separa um pouco, né? Totalmente. E isso é importante também, né? E trago a família. Sim, isso é Porque a importante. família vai ouvir a Boneca de Lata, pera um pouquinho. Isso aí eu ouvia quando eu era criança.
Então Verdade. você traz a família para junto, que tem que ser, tem que andar todo mundo junto. E já muda um pouco também a temática, né? Porque, sinceramente, eu tô cansado de ouvir Galinha Pitadinha, eu tô cansado de ouvir Bolofofos, não aguento mais ouvir Pão de queijo. pão de queijo. Meu filhinho adorava pão de queijo, hoje tá nos elefantinhos aí que ele gosta lá de abrir o ovo, abre, tá aprendendo até a falar com isso, abre, aí tem uma surpresa, bacana. Mas é bom fazer esse trabalho, né, pra criança, é bom que tem esse nicho, né? Eu ainda quero escrever um livro, existe, já até conversei com uma moça que trabalha com livros e tal, Bacana. editora. Eu tenho aí essa intenção de escrever um livro, porque olha que doido, né? Agora parando para pensar, eu também desenho. E eu desenho, não é tipo você pessoa, eu desenho cartoon. Sim, então eu desenho bacana. umas coisas fofinhas, eu faço a sua versão boneco. Bacana, hein? Bacana. Então, depois você olha lá no Instagram Bacana. que você vai achar. Vou querer o meu lá. É fofo, é Bacana, muito bonitinho. bacana. E aí, tudo isso vai se juntando para Sim. você ver que a vida já estava me preparando, sem eu saber, para viver esse momento que eu tô vivendo. Isso é muito bom. É lindo. E desse começo, né? Foi difícil para você fazer essa transição, virar essa chave? Como que ficou todos que estavam à sua volta? Conta para nós um pouco dessa questão do empreendedorismo, que não deixa de ser um empreendedorismo, né? Quais as dificuldades que você enfrentou, até com os pais, para poder divulgar? Como que foi isso? Foi muito difícil e ainda é muito difícil. Falando assim, parece que é tudo muito fácil, Sim. né? Mas realmente não foi. A minha família ainda tinha esperança que eu fosse voltar para a aviação. Aí eu recebi um convite para retornar e foi bem difícil, porque aí eu tive que conversar com o Endrigo. Falei, peraí, estão me chamando para voltar a voar, um salário muito bom, Caramba. uma estabilidade, mas eu não quero mais. Não me pertence mais esse mundo. Eu quero viver isso aqui. Então, é claro, eu tive julgamento. Nossa, eu vou falar uma coisa assim bem particular. Muitas pessoas disseram que eu estava dando um golpe. Porque, assim, para quem não conhece, eu explicar. Eu sou casada com o Endrigo, que é o diretor aqui da REC 709. E ele é quem me ajuda, que dá voz ao meu projeto. Sim. Só que ele dá voz a isso antes de eu namorar com ele. Ele acreditou, Sim. eu como artista e ele como profissional. Então, começou assim. Mas como eu disse não para o meu trabalho, que me garantia um salário, que não era um desafio, Entendi. então acharam que era o golpe, que eu estava usando ele, Entendi. que na verdade... Gente, não é verdade. As pessoas podem acreditar que existe amor atrás do trabalho, que existe... Não é porque uma pessoa tem um cargo melhor que você e ela pode te beneficiar de alguma coisa que ela não é digna de ser amada. É sim também. Inclusive, a coincidência, eu conheci minha esposa no trabalho. Aí, né? Ela era supervisora, ela era operadora, normal. Nem era na mesma operação, né? De call center, trabalhava na outra operação, isso nunca foi... Mas existe, por exemplo, porque você é superior, você está se relacionando porque você quer tirar proveito. E não era. Porque a gente sempre conversa assim, que se em algum momento a gente não estiver mais junto, o projeto continua. Sim, são coisas separadas. São né? separados. Mas eu agradeço muito que não aconteça. Espero, viu, meu Deus, que isso não aconteça comigo. Agora, sim, os meus filhos gostam, se divertem, Qual a idade me dos seus filhos? ajudam. Tem um menininho de 7 e uma anos. menina de 13. Caramba. E eles me ajudam demais, Ah, isso é porque bacana. eles são o que eu vejo, o que falta. O que meu filho está assistindo? O que é isso? Eu não quero isso, então isso eu não coloco. É um feedback, né? Muito grande, Bacana. muito maravilhoso. Mas é o que eu falo, parece fácil. Não é fácil. Eu peço muita ajuda sempre da minha família para compartilhar, para curtir em casa. Assim, eu postei um vídeo, eu já falo para todo mundo. E aí, gente? É bacana. Isso é Bora assistir, bora curtir, comentar. Isso ajuda bastante. Compartilha. Na escola da minha filha, eu vou buscar. Se eu encontro um amigo dela lá na rua, eu já falo, oi, tudo bem? Me segue no Instagram. Ela fica morrendo de vergonha, mas eu faço meu marketing, né? Certo, é divulgação, né? Divulgação. E até, Lili, eu ia te falar também, essa questão do empreendedorismo, dessas maledicências, é normal, tá? Seja bem-vindo. Até nós falamos nos podcasts anteriores aqui, o empreendedor sempre passa por isso, tá? Quando ele larga seu emprego, ou ele tenta ali entrar num ramo que é totalmente diferente do que ele faz, ou aquela velha ilusão, né, da CLT, de deixar, você tem que ter um emprego fixo, porque senão você tem que trabalhar a vida toda. Aquilo que eu digo, nada contra, né? Cada um vai procurar o seu caminho. Mas você chamar de louco, você chamar de estelionatário, você chamar um monte de coisa.
golpista. Mas aí quando dá certo, aí já Não, vai mudar. Quando dá já certo muda, é assim, ó. já muda. Eu já sabia. Exato. Foi o que nós Eu falamos. não aceito. É o que nós Eu falamos. quero assim que quem já sabia, que sabia mesmo. Eu sei quem já sabia. Já tem isso também. Que eu sei quem tava lá. Então, e sei quem sim. tava falando que não. E quando você consegue, não, você é uma visionária. Nossa, sabia. você é brilhante, você já sabia. Poxa, sabia. eu estava com você o tempo todo. Na verdade, eu estava te criticando só para te dar aquele incentivo. Existe, tá? Não precisa. Seja bem-vindo a esse mundo. Não quero, não preciso, não quero. Realmente não faço questão. E hoje você consolidou o canal, que é como chama o canal? É o podcast Pode Sonhar, né? Mas ele fica dentro do canal Deixa a Lica Contar. Ah, entendi. É nesse canal que tem as contações de história, nesse canal que eu vou postar os vídeos do podcast e tudo relacionado a essa carreira da Lica, né? Bacana. Porque aqui sou eu, Lilian, pessoa, mas o meu personagem é o meu apelido de infância. Então, mas deixa eu falar, você não tem nenhuma formação de atriz, nada? Você já não fez teatro, nada? Não fiz nada, menina, eu ganhei. Eu acho assim, Caramba. olha, que Deus escolheu, vai você. Eu tô dizendo isso porque eu assisti, né, com a minha esposa lá e realmente parece que você já tem uma desenvoltura, que você estudou para aquele negócio, você tinha uma formação de atriz, alguma coisa. Então, parabéns. Realmente Não. foi bacana, viu? Não tinha. O que eu tinha um pouquinho é que eu fiz um pouco de aula de canto, mas eu sempre gostei da vida artística. Eu sempre gostei de dançar, de cantar, Entendi. de brincar, de atuar. Mas formação, zero. Tudo Caramba. assim que eu aprendi olhando. E, por exemplo, eu acessava canais de contação de história para ver o que eu queria e o que eu não queria. E aí, dentro disso, eu criei a minha personagem. Como Entendi. eu queria me comunicar com isso. Mas não foi uma coisa escrita. Foi uma coisa que foi acontecendo. Caramba. Vão indo, e aí o feedback ajuda, né? Sim, bastante, né? Ajuda, tipo, o tom de voz. As pessoas falavam, e o tom de voz. Sim. A pausa. Porque a gente fala com adulto diferente do que Sim, a gente fala com criança, verdade. né? Bacana, muito bacana. E hoje, qual que é o seu projeto hoje? O que você pretende? Você até comentou aqui, né, nos bastidores que você vai ter um outro canal de podcast, né? Para falar de outros assuntos, né? Então, bem-vindo ao time também, que é versátil. Porque depende de cada canal. Aqui a gente pode falar de determinados assuntos. O outro canal a gente fala de um assunto exclusivo, né? Isso. Nós temos aqui o canal da Mística, que fala de assuntos espirituais e tudo mais. E o que seria esse projeto, esse novo projeto? O Pode Sonhar e o Deixa a Lica Contar, ele é totalmente voltado a crianças, pré-adolescentes, um pouquinho ali da adolescência e a família. Desculpa te interromper. Essa pergunta que eu já ia deixar passar. E quando você entrevista adolescente? Maravilhoso! Não tem nenhuma dificuldade? Porque adolescente sempre é adolescente, né? Então, eu fiz um podcast com 2 adolescentes de 16 anos. Eu assisti isso. Foi demais. Elas arrasaram, não sei. Bacana. Parece que vem chipado, né? Bacana. Não sei, eles têm uma força que eu não tinha. Eu era meio com 16 anos, lenta. Hoje em dia é muito mais desenvolvido, né? Nossa, as meninas deram um show, lindíssimas. E você pretende continuar também, né, com o nicho de adolescente? Com certeza. Bacana. E a minha filha me ajuda, né? Porque algumas coisas eu falo, eu tenho 2 linguagens, infantil e adulta. Esse meio é ela que me... Opa, mãe, pelo amor de Deus. Entendi. Você não tá falando uma coisa dessa, né? Bacana, hein? Pelo amor, tipo assim, hello, né? Bacana. Aí eu acabo me sintonizando mais nesse meio, mas por conta dela. Bacana. É a forcinha que ela dá. Isso é bacana, muito bom. Agora sim, desculpa ter te cortado. Imagina. E esse projeto, então, desse outro podcast? Então, eu pulei uma parte, mas só para eu voltar. Fica à vontade. Eu fui convidada com a contação de história. Eu fui fazer uma visita para o meu pai em Sorocaba e um rapaz viu o meu canal e ele conhecia a TV Votorantim de lá, a diretora e tudo, e falou: você nasceu para apresentar, você nasceu para isso, eu vou te apresentar para ela. E eu fui até lá, conversei e comecei as gravações para apresentar um programa de entrevista adulto. Bacana. Então tinha tudo já, figurino, cenário, Caramba. roteiro, gravei os 3 programas. Bacana. Porém, uma outra TV viu a forma que eu apresentava e as coisas bastante infantis que eu postava no Instagram e fez uma contraproposta para eu legal. sair da entrevista adulta em TV local e ir para a TV fechada, mais nacional, com um programa infantil. Bacana. Falei, poxa, nossa, quem Bacana, diria, bacana. né? Vai pra TV essa moça. E bem, desenrolou muitas coisas depois disso, eu entrei em outros projetos, mas agora eu realmente espero voltar pra TV. O programa não chegou aí ao ar, Entendi. infelizmente, mas o projeto está aí. Está em andamento. E está muito próximo, se Deus quiser, de ir pra TV. Bacana.
todas as dificuldades de uma TV nacional, uma TV aberta, né? É caro, é difícil, precisa de apoio, mas a gente sempre começa, dá o primeiro passo, sai, né? Nem que seja devagar. Sim, com certeza. O importante é não parar. Com certeza. Então, gente, um dia você bacana, vai viver lá. Fico contente, eu né? Também. É uma coroação do seu trabalho. É bacana isso. Vamos ver o que a vida tem preparado para esse caminho. Se esse caminho não acontecer, não tem problema. Estou feliz do mesmo jeito, cantando, me apresentando, gravando podcast. E esse podcast adulto, ele tem uma linguagem, essa linguagem mais mulher do mundo. Vai se chamar, olha, spoiler lindo, tá? Olha, exclusividade, hein? A logo tá fazendo, eu já tô falando. Responda-me se for capaz. Então... Dá medo, né? Você me falou isso nos bastidores, né? Dá medo, mas tem que ter coragem. É lógico, responda-me se for capaz. Se for capaz. Então venha participar se você tiver coragem de responder tudo o que eu tenho para perguntar. Por quê? Essa Lilian, né, como Cristiano, é uma construção de uma história, né? Sim. Você é tudo aquilo que você viveu. Sim. E mais para frente, tudo aquilo que você vai viver. E eu, como eu falei, dar um filme de verdade, porque eu tive um relacionamento extremamente abusivo com um líder religioso. Será que eu posso falar? Caramba. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Tipo assim, se é o quê? Fica à vontade. Tá. Eu fui casada com um pastor. Caramba. E eu vivi realmente um relacionamento abusivo em diversos aspectos. E isso me fortaleceu. O divórcio, né? Divorciar é sempre bastante difícil. Eu imagino. Mas isso me fez, espera um pouco. A minha chavinha virou. Por quê? Por quê? Mas por que disso? Por que as pessoas fazem isso? Por que essa religião é mais certa que essa? Entendi. Por que essa fala de uma forma diferente? Por que tantos caminhos? Por que as pessoas não encontram um caminho só para ser feliz? Por que não? E esses porquês, eu encho as pessoas de porquês. Na minha vida, depois que eu passei por isso. Comecei a questionar a existência de algumas coisas, tipo... É Deus? É o universo? É natureza? É o quê? Por que você acha isso? E aí veio essa ideia de responda-me se for capaz. Porque a gente tem curiosidade em saber. Sim, sim. Só que as pessoas têm ou medo de serem julgadas. Sim, também. Ou vergonha de perguntar. E do outro lado, pessoas que só enrolam para responder, falam qualquer coisa só para te dar uma resposta e a resposta não vem. É verdade. Isso então, é verdade. É isso aí. Tenho já preparado aí na chave um pastor. Vou me posicionar com as dúvidas que as pessoas têm. Mesmo aquelas perguntas. Se eu conhecesse um pastor, eu ia perguntar isso. Bacana, isso é bacana. Eu vou perguntar no seu lugar. Bacana. E tenho também já na cartinha uma mulher que sofreu uma violência. Ela levou, se eu não me engano, 19 facadas do ex-marido. Sobreviveu. Caramba. Vive uma vida linda, sem traumas. Quero saber. É um exemplo de vida, né? Adoro. Quero saber Caramba. como que você saiu, como que você conseguiu, né? Porque às vezes eu olho para você e penso, como que você chegou aí? Sim. O que aconteceu? É o que nós mais falamos, né? Às vezes se você vê uma pessoa numa posição e acha que... enfim, você vê uma pessoa numa situação confortável, numa situação boa, ou às vezes a pessoa é muito irritada, às vezes a pessoa é muito, como posso dizer, não é expressiva, ou às vezes a pessoa é expressiva demais, você não sabe a história daquela pessoa. Foi como você disse, né? Nós somos a soma, na verdade, da nossa infância, né? Nossa. Tudo que nós aprendemos na nossa infância, nós somos um reflexo disso, né? Não queremos dar uma de psicólogo, mas a gente trabalha um pouco com isso também. Nós somos exatamente um reflexo da nossa infância. Com certeza. Né? A então forma de é bom amar, chegar de nesse não... ponto, né? Eu adoro falar sobre isso. Eu filosofo muito. Gente, é um ponto que eu fico filosofando comigo. Tipo, o que eu vivi? Por que eu tô me comportando desse jeito? Porque se a gente... Não tem como eu tenho que me conhecer. Para eu te conhecer, eu tenho que saber o porquê que isso está acontecendo comigo. Exatamente. E às vezes eu questiono isso em casa e eu falo isso. Eu vivi isso. Eu passei por isso. Então, respeita a minha dor. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô me comportando assim. Não é com você. Não é com tal pessoa. Exatamente. É assunto que eu tenho comigo. Sim, exatamente. É interno. E dá-lhe terapia, né? Sim, com certeza. A vida é brasileiro é o rei da terapia, né? Eu que nunca fiz terapia, eu passei 40 e poucos anos
Passa até hoje, né? Você faz? Não faço. Ah, mas você Eu aprendi a vencer os traumas e ir pra frente, porque se a gente parar, né? Mas É assim, cada um. autoterapia. Exatamente. Cada um vive da forma Eu que. fiz terapia 2 anos. Mas eu acho bom. Tem amigos que fazem. Eu acho bacana. Maravilhoso. Não, E ela ajuda falou bastante. pra mim, eu quero te dar alta para que você consiga seguir sem ser dependente de mim. Isso. Porque não quero Importante. que você viva a vida dependendo de um bate-papo comigo, com a psicóloga. E realmente, vários momentos eu falo, faço autoterapia. Mas é importante. É importante. maravilhoso. Não só fazer terapia, né? Ou ir no psicólogo, alguma coisa. É sempre bom uma pessoa de fora ter uma visão diferente, né? E por um profissional ainda fica melhor, né? Se sente mais seguro e tudo mais. Mas em muitas das vezes, né? Na nossa vida, em alguns casos, nós temos que fazer ali a autoterapia. E esse podcast, ele vai ser ao vivo? Ai, gente! O nosso diretor ele tá se coçando. Vai ser ao vivo? Não, vai ser... É para perigoso. manter a segurança do local. Verdade. Nós já passamos por isso aqui, nosso diretor sabe. Tem que ser gravado. Para cortar algumas cenas fortes. Exatamente. Ah, mas eu queria um ao vivo. Quem sabe, né? Um ao vivo. Quem sabe até uma TV. Não sei, gente. O céu é o aquele limite. grande não sei. Sim, o céu é o limite, né? Estou aberta. Que eu quero vibrar a energia do pra frente. Exatamente. Vamos pra frente, da forma que tiver que ser. E como que é essa experiência de fazer um podcast, já que você é uma colega podcaster, né? Aprendi essa palavra que é podcaster. Como que é fazer isso? podcaster? Nós somos Uau! podcasters. Quando perguntarem minha profissão, É que aqui no Brasil se fala influenciador ou fala youtuber. sim. Né? Somos os dois, youtuber e... Na verdade, nós somos youtuber por estarmos no YouTube. Sim. Mas nós somos podcasters. Uau, gente. Pomposo, né? Podcaster. Nossa, Qual que é a adorei. sensação de como você começou a fazer, de falar e agora se preparando para essa nova jornada, digamos assim? Imagina o meu primeiro podcast. Imagina assim, a primeira vez que eu me ouvi com retorno, né? Que a gente se ouve Sim, diferente, verdade, né? verdade. Cara, que voz é essa? Não sou eu, né? É verdade, isso é verdade. Sentei numa mesa com cenário, luz, câmera, ação. E aí o Indrigo falou, preparada? Eu tava suando, de verdade. Eu tenho que estar preparada. É bacana. Com crianças na minha frente, tudo bem que eram crianças que eu já conhecia, extremamente talentosas, e eu sabia que ia me ajudar na dinâmica. Mas acontece uma coisa comigo que eu realmente um dia quero achar uma explicação. A hora que eu sento, parece que entra em mim, a lírica vem, e aí eu não vejo mais. Bacana. Que tem câmera, que tem plateia, porque na gravação do podcast infantil tá toda a família aqui. Então, assim, eu não vejo a família, não tô Verdade. vendo os meus filhos, não sei se tá frio, se tá calor, eu apago. Eu fiz algumas apresentações no Circo de Moscou, Bacana. com o projeto infantil. E aí as pessoas, eu fiquei dando tchau pra você e você não me deu tchau. Falei, eu não te vi. É que você fica em outra atmosfera, né? Não é surreal? Você passa por isso? Passo. É que nem até nós falamos com o nosso diretor aqui, hoje, né, nós não temos plateia, tem o pessoal aqui, mas não tem plateia e tudo Sim. mais. Mas o projeto da M7 é ter plateia, é ser ao vivo. Vamos que ver, né? legal. A gente vai estudando, mas o que você falou é o que nós temos, né? Que é a postura, a forma de falar, você tem que se concentrar no que você vai falar. Nós temos muitos erros de gravação, isso é normal. Aham. Mas se não tiver erro de gravação, não tem Mas graça. é legal. Não, diretor, não tem graça. Nós estamos ainda vendo o projeto de apresentar nossos erros de gravação aqui, as crises de riso que dá. Ai, maravilhoso. Né, os erros aqui de blá blá blá. É normal, tá? Isso é bacana também, faz parte. Mas é aquilo de você se impostar, né? Fazer ali, fazer aquela sua postura, colocar aquela sua postura, a sua fala e pegar pro objetivo. Focar, isso, essa é a palavra. E ir. Exatamente. Quando eu sentei na mesa, que eu pensei, é o meu primeiro podcast. Bacana. Dentro de mim, como assim? Eu sou a própria roteirista do meu próprio Bacana. podcast, né? Somos nós, né? Sim. Na verdade. Que se vira. Não é esses projetos gigantescos que o roteirista vem e ele te entrega o projeto pronto. Não. Você que cria o seu E nos projeto. dá liberdade. Nos dá mais Total. liberdade, né? Uma liberdade Isso total deixa de falar. com a nossa cara. Exatamente. Eu sentei com o meu projeto no meu caderno e pensei, é agora. Não Bacana. tem como eu ir para trás, só posso ir para frente. E vou te falar, eu realmente esqueci que eu estava gravando. Para mim, eu estava na minha mesa da minha casa, batendo um papo com eles. Isso que é bacana. Suando. Mas fiz abertura, encerramento, agradecimento. E os outros vai ficando cada vez mais fácil, porém, cada um é um grande desafio. Sim. Porque você vai entrevistar
Então depende de quem está do lado de lá também, né? Sim, também. Então, Isso é assim, verdade. a pessoa pode deixar o negócio muito legal, ou você... Eu gravei um podcast que eu conversei, eu falei assim, não parece assistindo, né? Mas eu sofri. É mesmo, Sim, tem sofri. esse fenômeno também. Não é? Inclusive, eu até falo aqui da REC 709, eu até comentei com o nosso diretor aqui, tem muitos podcasts que nós fizemos aqui, que foi, poxa, não rendeu, ou eu não estava bem. Quando você assiste, aí você vê que é totalmente diferente da mentalidade que você tem aqui, da visão que você tem aqui. E outra coisa também, já elogiando também o nosso editor, que é maravilhoso. Serginho. É maravilhoso, maravilhoso, porque você vê uns cortes aqui e fala, poxa, como é que eles conseguem colocar o corte certo? Às vezes você nem vê ali a transição. Exatamente. E às vezes até nós tivemos aqui, não nesse canal, né, não da M7, mas outros canais do podcast que nós temos, que foi alguns convidados, Você não nós fala sofremos. Não parece. Você assistindo parece que eu tô ótimo, né? Exato. Mas eu sofri com esse podcast, né? Não, imagina, é exatamente o que a gente passou. Teve já entrevistado que a gente demorou, não é isso, diretor? 1h30 de gravação, salvou 50 minutos. Então, aqueles 40 minutos... Exatamente. Só que daí o editor foi lá de uma forma extraordinária e ficou justo, perfeito, ficou maravilhoso. Você tem formação de apresentador, alguma coisa? Não. Então, nós aprendemos a questão da mentoria, da consultoria. Ó, ela não se contém, Ela tem o podcast dela, ela não se contém, sabia. Devia ter postado com o nosso diretor até quando ela ia aguentar. Agora ela quer me entrevistar. Ela quer entrevistar ali, mas na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, nós aprendemos a questão de consultoria, de mentoria, de oratória. Então, nós temos essa formação. Eu posso ser só mais uma? Eu juro. Fica à vontade. Umazinha. Por que é M7? Ah, sim, já perguntaram isso. M7, ela vem de melhor, de maior, de mais, né? 7 vezes. E 7 tem um número, na verdade, assim, vamos dizer assim, para quem estuda, para quem acredita, 7 é o número perfeito. Então, é 7 vezes Bíblia, melhor, né? Exatamente. 7 vezes melhor, 7 vezes maior, enfim. É 70 vezes 7. É perdoar Exato, 70 vezes 7. exatamente. São 7 dias para criar um. Exatamente. Quer Então, dizer, 6, né? Então é nesse conceito, tá? Arrasou. Mas não vire para mim parei. as perguntas. Lília, qual o seu projeto agora para o futuro? O que você pretende fazer? Além do que você já nos falou, você pretende, então, ir agora para a TV, né? E continuar com os podcasts? Quais os seus projetos para 2022? Além do que você já apresentou. O projeto é não parar. Isso é bom. A princípio, não parar. O Pode Sonhar, ele é para criança e adolescente, porém, já está fechado que o Pode Sonhar também vão vir convidados adultos. Bacana. No cenário infantil, para que eles saiam da realidade e entrem realmente no mundo lúdico, porque quando a gente monta o cenário, cada detalhe do cenário é realmente pensado para que você esqueça que você tem uma vida ali. Sim. Então tem as nuvens, né? As cores, os bichinhos, a decoração da mesa, então balinha, aquela coisa assim bem, que gostoso que é estar aqui. E aí a gente quer trazer os adultos para entrar mesmo, para sair da realidade um pouco, entrar no Alice no País das Maravilhas. Bacana, isso é bom. Tem esse. Isso é bom. Tem a entrevista do Responda-me Se For Capaz. Existe aí, penso em ir para a TV. É claro que é um movimento muito maior. Sim, imagina. Mas é o que eu quero. E também existe um projeto que eu também estou dando um spoiler gigantesco que eu não falei para ninguém, que se chama o Clube da Lica. O Clube da Lica vai fazer recreações, nem sei se eu podia estar falando, mas estou, porque é o projeto, quer saber, estaremos. Bacana, Eu gosto de brincar com as crianças, né? É claro que meu filho e minha filha vai falar, comigo não. É porque em casa é outra dinâmica, sim, né? Imagina, Em casa, não dá. Sim. Mas numa atividade extra, uma coisa fora, aí é gostoso. Sim. E eu participei aí de alguns eventos para recrear, para dar divertimento para as crianças com atividade mesmo. Pula, dança, grita, até no circo fizemos isso, colocamos a criançada para dançar. Então vai ter o Clube da Lica, com recreação para esse ano e muito em breve, na verdade. Então, mais um empreendimento, né, nessa área infantil. Tudo no nome Lica. O nome Lica, eu falo que o Lica tem ramificado o Pode Sonhar, a contação de história, as músicas cantadas e coreografadas e agora a recreação infantil.
Perfeito, é perfeito. É empreendedora nata, realmente é isso. Você tem um segmento, né? E você consegue diversificar no mesmo segmento. Isso é bacana. Nós até falamos isso no podcast com o Freitas, né? Você consegue se dedicar no empreendimento, e esse empreendimento tem ramificações. Porque daí você consegue dar 100% de si. Exatamente. Né? Porque às vezes, se você cuidando de um projeto ou outro, você não está ali 100%. E tem que estar no projeto 100%, senão você não consegue que ele se desenvolva. E eu sou muito apaixonada pelo meu projeto, de verdade. Isso é bacana. Sabe quando você ama muito uma coisa? E eu falo com muita empolgação. Quando as pessoas me perguntam, eu falo assim como se fosse o auge da minha vida. Não sou rica, nem perto, não sou... Mas é aquilo que enriquece o meu coração, Sim. sabe? Eu termino de gravar um podcast com as crianças. Muitas delas, ou os pais, me mandam feedback no Instagram. Obrigada por ter compartilhado esse momento com a minha filha, com o meu filho. Ele está maravilhado. É o tipo da coisa que eu queria não precisar de dinheiro para viver. Entendi. Eu queria só viver disso. Se a gente pudesse cultivar nosso alimento e tudo Seria ser bom. Natural... Só isso já pagaria para mim, mas infelizmente, né? Às vezes precisa de dinheiro, né? Sim, faz parte, né? Faz parte da vida. Faz parte. Lília, foi um prazer conversar. Eu gostaria de continuar mais tempo. Fica o convite aqui para que você retorne, tá? Para que você fale mais dos seus projetos, que nós possamos fazer esse intercâmbio também, já que estamos aqui no mesmo estúdio, já nos conhecemos. É bom que possamos aí trocar essas experiências. Isso é muito bom, tá? Agradeço aqui em nome da M7 Consultoria e volte quando quiser deixar um recado aqui para os nossos inscritos no canal, não esquecendo que estará aqui no link da descrição todos os trabalhos da Lília. Fica à vontade, se quiser mandar sua mensagem final. Obrigada. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais da minha versão Lica, então entra no Instagram, ou TikTok, ou YouTube, tudo deixa a Lica contar. Aí lá no Instagram tem um link para quem quiser me conhecer versão adulta. Isso é bacana. Então, até a próxima. Obrigada. Espero vê-la mais vezes aqui. Eu também. Vamos nos ver. Para vocês que nos acompanharam até o final aqui do nosso episódio, tenho certeza que gostaram. Tenho certeza que gostaram da Lília. Clica aqui no link da descrição, acompanhe o trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho bem feito, realmente aí, com talento. E falando novamente, não se esqueçam de curtir o canal, isso nos ajuda bastante. Quero agradecer aqui também pelos inscritos no canal, atingimos, né, um número significativo aqui de inscritos. Isso falo em nome da nossa M7 Consultoria, em nome dos nossos colaboradores, nossos palestrantes, nossos mentores. Obrigado a vocês que nos acompanharam, que prestigiam o nosso trabalho. E isso é ali, na verdade, um termômetro que nos diz um feedback positivo que estamos no caminho certo. Gostaria de deixar aqui uma mensagem motivacional, mas acho que a nossa convidada hoje já nos deu aqui o exemplo de vida. Acho que o exemplo de vida dela aqui é fantástico. Demonstra que para o verdadeiro empreendedor, para aquele que não desiste nunca, para aquele que tem um objetivo, ele não para. Então uma porta é fechada, ele abre uma janela e por aí vai. Então isso aí já serve de mensagem motivacional. Até o nosso próximo episódio do podcast da M7 Consultoria. Não se esqueçam também de acompanhar os nossos breves bate-papos. Estamos aqui para o que precisarem. Que o Eterno abençoe a vida de todos. E até o nosso próximo episódio do podcast da M7 Consultoria.